Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E é exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez, agradecidos por mais esta oportunidade. Agradecidos a Deus por este corpo físico, agradecidos a Deus por mais esta oportunidade, matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra, onde nós nos encontramos em processo educativo. Todos nós fomos enviados a este educandário das almas, não para sofrer, mas para aprender. Aproveitemos esta oportunidade para que saiamos daqui com a maior bagagem possível de prática no bem. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo. E para isto, e por isto Ele nos deixou este maravilhoso código pedagógico que estamos estudando constantemente, mas que precisamos praticá-lo. Este código pedagógico conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão número 371, ou melhor, 375. E esta questão 375 se desdobra em 375, letra A. Então, este questionamento, ou estes questionamentos, se encontram na parte 2ª, ou livro 2º, capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal. E estamos estudando mais especificamente acerca de idiotismo e loucura. E a questão número 375 foi formulada por Kardec da seguinte maneira, e é exatamente acerca da loucura. Porque da questão 371, que foi o primeiro questionamento acerca destes dois assuntos, idiotismo e loucura, 371 até 374, Kardec desenvolveu questionamentos acerca de idiotismo, e na questão 375, acerca de loucura. E ele formulou da seguinte maneira: qual, na loucura, a situação do espírito, ou seja, qual é a situação do espírito quando ele está ligado a um corpo físico que apresenta esta situação, ou seja, apresenta algum estágio ou alguma situação de loucura, seja num estágio maior ou menor, algo que fique mais evidente ou menos evidente. Então, assim, Kardec quis saber dos espíritos superiores qual a situação do espírito quando ele se encontra ligado a um corpo físico que trouxe algum problema, alguma deformidade, onde os órgãos estão de certa forma incompletos ou incompatíveis para que ele possa se comunicar de forma correta, e aí ele apresenta estas situações de loucura. Então, qual é a situação do espírito? O espírito também está numa condição de louco?
Então, assim, os espíritos amigos, esclarecendo a Kardec e a todos nós, disseram: o espírito, quando em liberdade, ou seja, antes de reencarnar, no plano espiritual, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Então, assim, os espíritos amigos começam nos esclarecendo acerca da ação do espírito sobre a matéria. Então, quando o espírito está desencarnado, está fora do corpo físico, e ele, numa comunicação mediúnica, por exemplo, ele age sobre a matéria diretamente, influenciando-a. Agora, quando ele se encontra encarnado, ele nesse caso terá condições muito diversas e também contingência acerca dos órgãos que lhe auxiliam ou que possam lhe auxiliar neste processo de comunicação, ou seja, ele exercer e exercitar as suas faculdades. E aí eles acrescentam: altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem no que destes dependam. Ou seja, se altera ou se tem algum problema, algum adoecimento do órgão em parte ou em todo, o espírito, sem sombra de dúvida, não terá condições de se comunicar ou comunicará de forma incorreta, de forma destrambelhada. Então, assim, eles nos lembram acerca dessa alteração no todo ou em parte desses órgãos, e eis que se lhe interrompem no que destes dependam, sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Aí eles dão exemplos. Se ele tem problema nos ouvidos, torna-se surdo e etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o órgão atacado ou modificado, ou seja, o cérebro. Se o cérebro está adoecido, ou se o cérebro foi atacado por algum problema, então se foi danificado alguma conexão interna ali no cérebro, sem sombra de dúvida que parcial ou inteiramente ele terá problema nas comunicações, e fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não está nas mãos dele deter. Então, assim, em muitas situações, uma pessoa perfeitamente normal, que está trabalhando, se comunicando perfeitamente, sem nenhum problema, sem evidenciar nenhum estado de loucura, ao sofrer um acidente e danificar, por exemplo, o cérebro, a partir dali aquela criatura pode apresentar-se nesta condição, numa condição de loucura, ou através de qualquer outro choque que possa lhe trazer algum prejuízo no cérebro, ou seja, no seu instrumento que o espírito usa para a inteligência. E aí Kardec, querendo aprofundar e precisando aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, desenvolveu um outro questionamento que aqui ficou registrado como 375, letra A. Já que ele perguntou no primeiro questionamento qual a situação do espírito em relação à loucura ou na loucura,
Então, no 375, letra A, ele questionou: então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Então, o que sofre, ou quem sofre esta desorganização e que atrapalha o espírito na sua comunicação, ou que ele passa a se comunicar numa condição dessa, toda atrapalhada, numa condição de louco, neste caso, o que se encontra desorganizado é o corpo físico, ou seja, o instrumento físico, ou é o espírito? Então, assim, quis saber Kardec dos espíritos superiores. E eles responderam a Kardec e a todos nós: exatamente, mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação durante longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. Então aqui os espíritos amigos respondem a Kardec, a todos nós, que a matéria também exerce sobre o espírito uma impressão, ou seja, o espírito age sobre a matéria e a matéria reage em relação ao espírito, conforme eles disseram no início da resposta. O espírito atua sobre a matéria e a matéria também reage sobre ele, dentro de certos limites. Quanto mais desenvolvido for o espírito, menor será esta influência da matéria sobre ele. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menos desenvolvido for o espírito, maior será a impressão da matéria em relação a ele. Ou seja, então assim, é preciso entendermos e compreendermos, conforme que os espíritos amigos nos falam, que pode mesmo suceder que com a continuação, durando longo tempo em relação à loucura, a repetição dos mesmos atos de um louco, conforme que eles disseram, acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda a impressão material, que durará mais ou menos tempo, a depender da maior ou menor evolução, ou maior ou menor esclarecimento do espírito. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 375 e 375, letra A, para na sequência, ainda estudando acerca deste assunto, aprofundando um tanto mais acerca destas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume de número 8, capítulo de número 18, que tem como título A Loucura, onde encontramos os comentários desse espírito amigo acerca deste assunto, e neste caso, comentando a questão número 375. E aí ele começa dizendo da seguinte maneira acerca da loucura, que o pensamento tem uma grande função no espírito, a de despertar nas entranhas da alma as qualidades espirituais em forma de talentos de luz, onde Deus depositou todo o seu amor. Então, o pensamento tem uma grande função no espírito, a de despertar nas suas entranhas as qualidades espirituais em forma de talentos de luz. E aí ele acrescenta que o pensamento, em seus fundamentos, vem de Deus, como força divina
de modo que o ser humano, ou mesmo o espírito livre, plasme nele o que ele, espírito, é, na conjuntura que a escala a qual atingiu oferece. Torna-se semente de forma que somos responsáveis pelo que semeamos. Ou seja, somos responsáveis por tudo aquilo que semeamos. Em outras palavras, somos responsáveis por tudo aquilo que pensamos. Então, assim, este espírito amigo nos esclarece acerca da origem do nosso pensar. Exatamente por isto que, mesmo que nos esforcemos, não conseguimos e não conseguiremos parar de pensar, porque, conforme aqui ele nos lembra, o pensamento em seus fundamentos, em sua origem, vem de Deus como força divina, de modo que o ser humano, ou mesmo o espírito livre, plasme nele o que ele é, ou seja, o que o espírito é. Sendo assim, a loucura é uma distorção da força mental em uma ou várias reencarnações. Ela não tem o poder de desequilibrar o espírito, que é todo harmonia, por ter saído da harmonia de Deus, harmonia superior, mas causa-lhe impressões como que condicionamento das ideias que o próprio espírito formula. As ideias são filhas de quem as faz, só que não tem o poder de desarmonizar as fibras mais íntimas da alma. São como sugestões que levam ao desequilíbrio alguns corpos que servem ao espírito como veste e formam um clima de perturbação onde vive a alma, e assim desequilibrando ou desorganizando a matéria, porque é o espírito quem dá o molde a este corpo físico. Então, se o espírito tem, em relação ao passado, tem os seus problemas, tem as suas dívidas, tem as suas doenças, ou está carregando doenças, então a sua impressão sobre a matéria irá causar esta desorganização, conforme aqui nos fala Miramês. As ideias são filhas de quem as faz. Estamos tentando dizer que a obra de Deus é perfeita. A obra de Deus é perfeita. A razão pura nos diz que de mãos perfeitas não pode nascer a imperfeição. Então, e temos a certeza que assim é, e não tem como, e não pode, e não poderá ser diferente, Deus é a perfeição absoluta. Então, das mãos, simbolicamente falando, das mãos perfeitamente equilibradas, harmonizadas, não poderá sair o desequilíbrio, conforme aqui nos lembra Miramês. Estamos tentando dizer que a obra de Deus é perfeita. A razão pura nos diz que de mãos perfeitas não pode nascer a imperfeição. Sendo assim, o espírito foi criado simples e ignorante em relação ao saber, em relação ao conhecimento. No entanto, ele traz todos os recursos de que se torna, de se tornar um pequeno sol diante da criação. Então, o espírito ele é criado simples e ignorante, porém com todos os recursos de se tornar um pequeno sol diante da criação. É neste sentido que quase sempre trocamos a palavra evolução por despertamento dos dons da alma. Ao invés de evolução, o despertamento. Por que usar essa terminologia ou esta palavra despertar?
porque nós já trazemos na forma de semente tudo isto, todas estas qualidades ou atributos de Deus. Então nós precisamos trabalhar pelo despertamento desses atributos da alma. O espírito, ao receber um corpo, se esse traz alguma deficiência, alguma deformidade, alguma desorganização, sofre o empecilho de modo que suas faculdades sejam reduzidas ou mesmo paralisadas. Ele não perde os seus dons. Seja o espírito, conforme já falamos em outras oportunidades, relembramos em outras oportunidades, o espírito não perderá jamais as suas faculdades. Elas poderão ser reduzidas ou paralisadas por um tempo, ficarão ali adormecidas, que são imperturbáveis na sua moradia de origem. Então, assim, é como guardarmos hoje em um HD, seja um HD físico ou em um HD virtual, em nuvens, arquivos onde ficam ali guardados por meses, anos, décadas, e se não tiver nenhum problema no HD, no momento em que acessarmos ou buscarmos aquelas informações, elas estarão ali. Então, as faculdades do espírito são assim, sim, fazendo esta analogia, elas ficarão ali guardadas. Se nesta existência, ou se naquele período pré-estabelecido, o espírito não tiver condições ou não tiver instrumento à sua disposição compatíveis para ele usar ou deixar expandir ou deixar exteriorizar as suas faculdades, elas ficarão guardadas. No momento em que ele tiver condições ou lhe for oferecidas as condições necessárias e suficientes, ele buscará no seu arquivo as suas faculdades. É isto que Miramês está nos lembrando e acrescenta: se uma pessoa perde a vista, o dom de enxergar fica suspenso. O espírito não ficou cego, mas apenas o corpo físico, o instrumento, não está lhe oferecendo condições. O instrumento físico foi ou está danificado ou veio danificado, porque muitas pessoas já vêm de nascença, ou seja, já no momento da formação, ali no útero materno, ele já vem sem a visão, ou seja, já vem com o instrumento danificado. Então é por isso que aqui ele lembra que se uma pessoa perde a visão, o dom de enxergar fica suspenso enquanto os olhos não lhes deem esses meios livres de observar o ambiente material. Assim acontece com os ouvidos, a palavra. Então, se ele vem com o órgão auditivo danificado, ele não conseguirá ouvir. Se ele vem com o órgão fonador também danificado, ou se danificar esse órgão durante a sua trajetória aqui na Terra, ele não conseguirá usá-lo, ou usará de forma parcial. A loucura é um estado patológico deficiente. O cérebro, em decadência, não pode dar ao espírito condições normais de expressar com serenidade a sua inteligência. No entanto, nos diz o Livro dos Espíritos que em muitos casos o espírito livre mantém-se louco por causa da sequência de ideias desorganizadas que repetiu durante a existência toda. E aí ele precisará de um tempo, conforme os espíritos superiores nos informaram, para reorganizar. Pois, o condicionamento ou cristalização de pensamentos inferiores, da violência que criaram um ambiente no espírito sem violentar definitivamente a sua intimidade. Também pode
lembra Miramês, também pode o espírito reencarnar e dar continuidade à sua loucura, que nesse caso será puramente psicológica, visto que o cérebro físico mostra a deficiência. São casos registrados pela própria ciência e em alguns livros espíritas. Então, assim, ele nos chama atenção em relação ao estado psicológico do espírito, em que o cérebro não mostra nenhuma deficiência, o cérebro está em condições e mesmo assim o espírito está nesta condição psicológica momentânea que levará um tempo para se reorganizar os seus pensamentos. Em todas as manifestações dessas doenças, o desorganizado é sempre o corpo, mas é bom que se compreenda que se esse corpo tem certa influência na mente viva da alma, impressionando-a a ponto de mostrar enfermidades imaginárias, essas são de fácil cura, principalmente pela doutrina dos espíritos, que fornece meios de limpeza dessas ideias chamadas fixas, doenças imaginárias, que são as ideias fixas em profunda sintonia com o Criador delas. Então, assim, Miramês nos esclarece e continua nos esclarecendo acerca deste assunto ao dizer que o passe magnético ou a transfusão de energias, bem como a água fluidificada, ou seja, a água com medicamento espiritual, as leituras elevadas, as leituras de textos elevados, textos evangélicos, e mesmo a conversação com irmãos de elevada postura espiritual são meios de tratamento de todas as enfermidades. Então, o Evangelho do Cristo, conforme já falamos em outras oportunidades, é medicamento para tratamento de todas as almas doentes, ou seja, é medicamento para todos nós. E ainda, Miramês acrescenta, de qualquer maneira, a loucura é uma provação dolorosa. Entre mentes, ninguém foi criado louco. Ou seja, Deus não criou ninguém louco. Deus não criou nenhum espírito louco. Então, ninguém foi criado louco. Isso, ou seja, aquela condição ou aquela situação transitória de loucura ou são consequências de caminhos agitados tomados pela alma na sua ignorância, com menosprezo pelas leis de Deus. Sendo assim, se menosprezamos as leis de Deus, não tenhamos dúvida que iremos sofrer as consequências. Sofremos por ignorar e sofremos mais por conhecermos os caminhos da luz e escolhermos os caminhos das trevas. Então, sofremos em muitas situações por ignorarmos, mas o sofrimento ainda será maior se conhecemos o caminho certo e, por teimosia, por rebeldia, continuarmos caminhando pelos caminhos errados. De qualquer maneira, somos mais ou menos conscientes da vontade de Deus em nós. Todas as consciências são celeiros de luz dentro das almas. Então, assim, Miramês nos lembra que, de qualquer modo, somos mais ou menos conscientes, estando mais ou menos esclarecidos em relação à vontade de Deus em nós, já que a lei de Deus, ou as leis de Deus, estão gravadas na nossa consciência. Então, quanto maior for a lucidez do espírito, mais ele terá
consciência da vontade de Deus nele. E quanto menor for a lucidez do espírito, menor será a sua consciência quanto à vontade de Deus. E assim, Miramês, após tanto nos esclarecer neste capítulo, ele encerra dizendo da seguinte maneira: quando o espírito se libertar de todas as impressões materiais, de todas as paixões da terra, ele estará se aproximando da verdade. Conforme sempre falamos no início das nossas preleções, lembrando as palavras de Jesus nas anotações de João Evangelista, e conhecereis a verdade vos libertará. Então aqui Miramês encerra exatamente lembrando mais uma vez Jesus, de nos libertarmos de todas as paixões, e assim estaremos nos aproximando da verdade, passando a vivê-la e nos tornarmos verdadeiramente criaturas livres. Então, quando o espírito se libertar de todas as impressões materiais, de todas as paixões da terra, ele estará se aproximando da verdade, passando a vivê-la e tornar-se livre. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. E em breve, com a graça e permissão de Deus nosso Pai, voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual para darmos continuidade ao nosso tratamento, o nosso despertar para a verdade e assim vivenciarmos a verdade. Até breve, meus irmãos e irmãs.